Se a estética não tem dor, alma e nem crítica, é só cosplay. Oi, eu sou o Vissoi e hoje eu quero tentar explicar de maneira simples o que eu sinto sobre política e subcultura andar de mãos dadas. E não, eu não vou citar Getúlio Vargas e o cabaço de bigode aqui nesse vídeo. Uma subcultura de verdade fede a liberdade e alternatividade. Subcultura não cola com o que fortalece a opressão. A real é que qualquer coisa que se alinha com controle, moralismo rígido e status quo tá mais pra balela do que a alternatividade. Basicamente o que eu quero dizer é como funciona um pensamento no geral pra quem tá dentro dessa subcultura e alternativo. É muito difícil alguém que se alinha com esse tipo de pensamento ser aceito em uma subcultura. A galera que tem um pensamento meio conservador ou de direita assim é foda de tentar se tomar. Geralmente são eles que julgam, né? Tá, mas como funciona a ligação entre subcultura e política? E aí que entra o porquê eles não se alinham. Um bom exemplo que eu poderia dar aqui é a subcultura gótica. Um bom exemplo que eu poderia dar é a subcultura gótica, que a predominância é a esquerda. Pode ter certeza que se tu vê uma pessoa gótica de direita, ela tá fazendo cosplay. Isso se aplica à frase que eu falei no início do vídeo. E por que o gótico é predominantemente de esquerda? Mas calma aí que nem toda pessoa gótica é de esquerda. Ela só não pode ser de direita. Primeiramente porque ela não pode ser de direita. O gótico vem muito da rebeldia contra as normas sociais e o conservadorismo. O que vem lá do pós-punk, afinal ela é derivada. Então vamos falar do punk, que meio que já resume as outras coisas. O punk nasceu no meio dos anos 70, especialmente em Londres e Nova York. Ele foi uma resposta furiosa à crise econômica, ao desemprego, à alienação social e ao rock engomadinho que tinha na época. Com um rock engomadinho, quero dizer um rock sem iniciativa. Um rock que tá mais preocupado com aparência ou sucesso comercial do que uma atitude de verdade. Um exemplo que eu poderia citar é a banda Yes, que é literalmente rock progressista. O que é o progressismo em si? Quando a gente fala politicamente, ele defende a ideia de que a sociedade meio que deve melhorar continuamente através de reformas e avanços, o que não cola muito bem com o anarquismo do punk. A conexão entre o punk e o anarquismo não é coincidência, é muito orgânica. O punk é uma revolta sobre tudo que oprime, e o anarquismo é uma filosofia política que abole toda forma de autoridade. E aí, se beijaram. Tá, mas vamos voltar pro ponto principal do vídeo, que é que subcultura tem a ver com política. Tudo. Caso sua cabeça de coquinho ainda não tenha pensado nisso, tudo tem a ver com o conservadorismo, a desigualdade social e todas as consequências que são do capitalismo. Por isso a predominância das subculturas no geral são de esquerda. Quando a gente fala de subcultura, a gente fala de inconformidade e provocação. Não tem como a subcultura ser conformista. Se for, tá se autoafirmando errado aí. Outra coisa que a gente pode falar bastante sobre é a cultura underground, que acho que a falta de visibilidade é uma das coisas que mais causa revolta e oposição. Porque uma das paradas mais revoltantes é o fato de você botar sua alma e não ganhar metade da atenção que uma empresa sem personalidade nenhuma ganha, só investir os milhões. Um exemplo é a Nike. Que porra tem de especial nessa empresa? Ela literalmente só tem nome, afetando socialmente de uma forma que parece que você é obrigado a ter um sapato deles para ser considerado atual. Enquanto tem loja desconhecida que realmente faz uns calçados bom e estiloso. Porque um sapato da Nike, vamos ser sinceros, né? Não tem nada. Sei que pode parecer meio desconexo tudo que eu falei até agora, mas todos eles fazem parte do mesmo problema. O capitalismo. Bom, entrando nesse tópico, a gente meio que consegue chegar no problema central. É aqui que a gente relaciona tudo: o underground, a revolta, o fato da predominância ser de esquerda na subcultura. Tudo vem das consequências do capitalismo. Literalmente tudo. E eu não tô nem forçando a barra, que nem eu disse antes, se você botar seu coquinho pra pensar, você consegue relacionar qualquer coisa. Muita coisa surge do desespero social que o capitalismo causa. Desemprego em massa, racismo, opressão policial, desigualdade, crise econômica. E aí gera coisas como a subcultura, que veio do berro dos operários, o punk, o pós-punk e o gótico. Coisas que geram outras e todas têm em comum a porra do ódio do capitalismo. Apesar de até agora ter focado só no punk, pós-punk e o gótico, tem o hardcore punk, por exemplo, que deu origem ao emo, tem o hip hop no geral, o guiaro e por aí vai. E muitas subculturas vieram pra abraçar toda essa revolta contra o capitalismo e ir contra ele. E aí que entra toda a ideia que eu citei sobre subcultura tá diretamente ligada à política. Partindo pra parte política, muita gente alternativa é de esquerda, geralmente comunista ou anarquista. Esses dois partidos têm muito em comum, mas uma das principais diferenças é o socialismo em si. O socialismo é a parte que faz parte do planejamento do comunismo, onde o poder é dado ao Estado já tomado pelos trabalhadores, para assim poder abolir de vez o Estado. Isso entra bastante em conflito com o anarquismo, que acha que você dando poder para o Estado, seja ele do proletariado ou não, vai gerar autoridade e opressão. A discussão entre esses dois partidos sempre foi muito presente, porém ambos sempre têm o mesmo objetivo na raiz, com meios diferentes. Ambos querem o fim do capitalismo, mas um acredita no Estado como meio de transição e outro acredita que deve ser abolido desde o começo como qualquer autoridade. Tudo isso gera um pouco de polêmica no meio, porque sempre tem gente querendo pagar de alternativo e ser conservador. Uma coisa que acontece muito é que quase sempre que alguém se denomina alternativo e conservador, em sua grande maioria são nazi ou pró-fascismo. Tem gêneros em subculturas que nem sei se deveriam ser consideradas gênero de algo, alguns que são de extrema direita. Um exemplo é a bosta do black metal nacional socialista. A cena
cena do black metal em si já é bizarra, mas sempre tem como piorar. Eu digo que é bizarra, mas o black metal em si não é de extrema direita, ele na verdade é contra a cultura dominante. E ele não é uma subcultura, e sim uma contracultura. Tem algumas diferenças entre subcultura e contracultura, mas isso é assunto para outro vídeo. O ponto que eu quero chegar é que subcultura tá sim relacionada à política, você queira ou não. Mesmo que ela não tenha um ponto de vista fixo e que possa variar os pontos políticos dela, ela ainda assim tá relacionada à política. Porque querendo ou não, quando você se retrata sobre algo que é contra a cultura dominante, contra o capitalismo, você tá se metendo em política. E esse é o ponto que eu queria chegar. Você não pode ser conservador e ser de uma subcultura. E uma dica que eu dou se você quer realmente saber mais sobre subcultura, sobre como funciona a subcultura que você está interessado, uma coisa que eu recomendo é você conversar com pessoas que fazem parte da subcultura, porque eu mesmo posso estar errado em algumas partes do vídeo que eu falei, e eu provavelmente vou corrigir se eu tiver errado em algum comentário ou sequer na descrição mesmo do vídeo. E também não me leve como o oráculo da verdade. Como eu disse, eu posso ter errado, eu ainda tô aprendendo também e eu vou estar constantemente aprendendo sobre o mesmo assunto. E é isso, esse foi o primeiro vídeo, eu só queria dar uma contextualizada geral do que vai ser sobre o canal. Eu não vou tocar muito no assunto política em específico, vai ser mais sobre subcultura, mas querendo ou não vai bater na tecla, uma hora ou outra. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo, se pá.